História e Economia, as dinâmicas do município de Pouso Alegre no século XIX, é o assunto do novo livro do historiador pouso-alegrense Fernando Henrique do Valle. A obra é fruto de intensa pesquisa realizada nos anos em que ele esteve na Universidade de São Paulo, USP. Dividido em 4 capítulos, o livro é um convite ao leitor para conhecer as dinâmicas sociais e econômicas de Pouso Alegre, região do sul de Minas, no século XIX e início do século XX, percebendo as principais transformações ocorridas durante aquele momento histórico. O lançamento do livro está marcado para o dia 20 de abril, a partir das 19h no Teatro Municipal de Pouso Alegre, quando vai ocorrer uma noite de autógrafos e apresentação do músico Raimundo Andrade, executando composições próprias, e do famoso grupo musical de Pouso Alegre, Imbuia. Para conversar sobre esta mais nova obra da história de Pouso Alegre, nós vamos falar com o autor do livro, Fernando do Valle. Fernando, por que o livro Economia de Abastecimento em uma Sociedade Exportadora, o município de Pouso Alegre na transição para o século XX? Bom dia. Bom dia, Valmei e ouvintes da Rede Arquidiocesana de Rádio. Bom, o livro Economia de Abastecimento em uma Sociedade Exportadora, o município de Pouso Alegre na transição para o século XX, é um tratado de pesquisa que olha para o sul de Minas em si e o município de Pouso Alegre, partindo ali de análises da história econômica brasileira, de pensadores brasileiros, e analisando obras que se voltaram ao estudo do sul de Minas. Partindo daí, a gente começa a observar como que os municípios sul-mineiros caminharam, cada um à sua maneira, como esses municípios fizeram essa transição. E Pouso Alegre tem um jeito peculiar, por quê? Porque enquanto os outros municípios aqui do sul de Minas tinha ali na sua economia o café, tinha ali na sua economia principalmente a produção de alimentos e cafeeira, Pouso Alegre, o forte da sua economia foi do quê? De abastecimento. Foi do quê? Foi de comércio. E isso, meu livro, ele trata muito como que a sociedade pouso-alegrense conseguiu vivenciar essa história, essa trajetória econômica e social por meio desse molde econômico. Fernando, e quais as principais descobertas desta pesquisa? Bom, a pesquisa em si, eu posso dizer que obteve como descobertas ou apenas confirmou a vocação de Pouso Alegre por meio de uma economia de abastecimento e por meio empresarial. Então nós percebemos que Pouso Alegre está num ponto estratégico, ela está entre as capitais brasileiras, vamos dizer assim, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Isso favorece muito a questão do comércio, a questão do abastecimento. Hoje, Pouso Alegre é uma cidade industrial, isso é favorecido por estar nesse ponto estratégico. E a pesquisa em si, ela realizou e confirmou principalmente essa tese, né? Essa pergunta inicial: como que um município se desenvolveu, como o município ele teve uma linha condutora de urbanização, se não se encaixava na época, no século XIX, nessa economia cafeeira, que era aqui geralmente no sul de Minas. Então esse estudo ele veio mostrar que Pouso Alegre sempre teve essa vocação do comércio, sempre teve essa vocação da economia de abastecimento. E até hoje nós percebemos que Pouso Alegre ela é um celeiro, de outras cidades, principalmente outras cidades que vêm aqui fazer compras, vêm aqui em Pouso Alegre usufruir do seu comércio. E assim o forte da economia hoje em Pouso Alegre é isso, o comércio e a industrialização. E quanto tempo você levou, Fernando, se dedicando a este trabalho, e qual o método que você usou para a pesquisa? Bom, a pesquisa ela teve a duração total de uns 4 anos, mais ou menos. 3 anos eu pude realizar o levantamento desse material, da escrita em si e da pesquisa bibliográfica. 1 ano foi para revisar e tornar esse livro realidade.
O método utilizado foram a análise bibliográfica, né, de pensadores já da história econômica, a análise de documentos que estão contidos lá no Museu Histórico Municipal Plano Toledo, da Câmara Municipal, análise de atas da Câmara, documentos soltos, livros de leis, almanaques e outros documentos que esse espaço tão cuidadosamente preserva. Pude ter o contato também com o cartório de registro de imóveis, né, digitalizando a documentação de transação de imóveis, principalmente do final do século XIX, começo do século XX, e também tive contato com o arquivo do Fórum de Pouso Alegre, onde guarda esses inventários pós-mortem. O Museu Histórico guarda grande parte dos inventários do século XIX, e para completar no século XX eu pude pesquisar lá no Fórum de Pouso Alegre esses documentos que fazem parte de todo o corpo desse trabalho. E como você se sente ao ver mais uma obra de sua autoria concluída? Bom, Valmir, eu fico muito feliz de estar lançando mais uma obra para contribuir com a história de Pouso Alegre. É o 8º livro que eu estou lançando, sendo que é a história lá do município de Espírito Santo Dourado, que também faz parte aqui do sul de Minas, e os outros são todos ligados a Pouso Alegre. Então eu fico muito feliz de poder estar contribuindo mais uma vez para a construção do processo histórico de Pouso Alegre, que a gente observa que tem vários e vários escritos, porém na área acadêmica existem alguns escritos significativos, e essa obra vem mais uma vez para contribuir para essa construção histórica que se faz do município de Pouso Alegre. Fernando, e como será o lançamento do seu livro? O lançamento do livro será no dia 20 de abril, a partir das 19 horas, lá no Teatro Municipal. O lançamento terá a participação do professor Alexandre Marchione Sais, que é docente da Universidade de São Paulo, que contribuiu muito com a minha pesquisa, foi meu orientador, e hoje o professor Alexandre Sais, além de ser professor do Departamento de Economia e professor do Departamento de História Econômica, e também presidente de uma das mais importantes, ou da mais importante biblioteca da Universidade de São Paulo, que é a Brasiliana, que guarda obras raras. E esse lançamento, ele terá também a culminância com um show realizado pelo Raimundo Andrade e Maurício Brandão. Era para ser o grupo Embuia no começo, mas como nós tivemos a perda do saudoso médico de Pouso Alegre, o Mesquita, e o grupo Embuia ficou ali apenas com o Raimundo Andrade e com o Maurício Brandão, resolvemos fazer com os dois, cantando músicas ali do grupo Embuia, cantando músicas autorais, e irá brilhantar a noite. E por que o Teatro Municipal? O Teatro Municipal é um prédio significativo do século XIX, que está ali no mesmo lugar, palco também da história de Pouso Alegre, e também faz parte ali de um dos espaços públicos que nós estudamos, numa parte do livro que se chama A Sociedade da Ordem e do Espetáculo. Então, o prédio do Teatro Municipal é muito significativo para o lançamento desse livro. E as pessoas interessadas em adquirir um exemplar, o que devem fazer, Fernando? O livro será distribuído gratuitamente no dia do lançamento para quem for lá participar, e também, posteriormente, será distribuído de forma gratuita. Todas as escolas municipais, estaduais e particulares de Pouso Alegre receberão, os arquivos de Pouso Alegre e a sociedade de Pouso Alegre, as pessoas que quiserem estar lá e quiserem ter esse exemplar, posteriormente poderão entrar em contato comigo. Fernando, nós agradecemos a sua entrevista aqui para a Rede Arquidiocesana de Rádio. E parabéns pelo lançamento de mais um livro sobre a história de Pouso Alegre. Eu agradeço mais uma vez, Valmir, por essa oportunidade de estar aqui divulgando esse trabalho tão importante para o sul de Minas e para Pouso Alegre. E também obrigado a todos os ouvintes da Rede Arquidiocesana de Rádio.